Eu quero passar a palavra agora para a nossa deputada Érica Cocai, como eu já disse para vocês, outra grande aliada aqui comigo. A Fundação Perseu Abramo publicou uma pesquisa mostrando o conservadorismo do eleitorado brasileiro. Então, segundo essa pesquisa, o eleitorado brasileiro não vota em candidatos que apoiem a descriminalização da maconha, a descriminalização do aborto, o casamento civil entre homossexuais e os direitos do povo de santo, do povo que professa a religião de matriz africana. Eu encontrei a deputada Érica Cocai no corredor e falei para ela: nós dois somos os bichos papões do eleitorado, porque nós fazemos tudo isso, defendemos todas essas bandeiras. Então, Érica é a minha grande parceira aqui, uma mulher de coragem. Passo a palavra para ela. Bom, eu queria desejar uma boa tarde para cada uma e cada um de vocês, saudar os componentes da mesa, na figura do nosso deputado Jean Willis. Eu acho que a Câmara Federal, o Congresso, ele adquire uma qualidade diferente do ponto de vista da democracia que envolve o respeito à comunidade LGBT. Então, com a entrada e a chegada do Jean Willis, eu acho que nós temos um divisor de águas também. Nós estamos com uma série de divisores de água, inclusive a decisão do Supremo, a decisão Supremo, ela é um divisor de águas. Eu acho que é um momento absolutamente histórico. E eu fico pensando, Jean, que de toda sorte a vida é generosa conosco. É generosa conosco porque nos possibilitou, na nossa era, que nós tivéssemos o reconhecimento da União Civil de 10-0. De 10-0. Isso significa que nós vamos e somos participantes e sujeitos de uma história. Uma história que nós vamos falar dos nossos meninos daqui a 30 anos, 40 anos. Nós vamos dizer: a vida foi generosa conosco, porque possibilitou que nós tivéssemos avanços que são avanços absolutamente simbólicos na história deste país. Para que esse país saia do armário, para que esse país rompa a sua lógica hipócrita. Como é que nós podemos dizer que vivemos numa democracia se 78 direitos, no mínimo, são negados à comunidade LGBT? Como é que nós podemos dizer que esse país é realmente republicano se, em nome de Deus, se busca rasgar direitos fundamentais? E eu digo, em nome de Deus, muita coisa já foi feita contra a humanidade. Em nome de Deus, mais de 100 mil mulheres foram queimadas na Inquisição. Mais de 100 mil mulheres, em nome de Deus. Então, se nós vamos falar em nome de Deus, nós queremos o Deus que acolha, o Deus amoroso, o Deus da igualdade, não o Deus do ódio. Eu fico com dificuldade de imaginar Jesus capitaneando uma luta para que nós não tenhamos direitos assegurados nesse Congresso Nacional. E dizer para vocês que, embora nós tenhamos nas gavetas mofadas do preconceito o projeto da União Civil dormitando há 16 anos nesta casa, nós, de toda sorte, temos a inexorabilidade da história e da democracia. Se não é pelo Congresso que a gente avança na União Civil, e não foi possível avançar, nós avançamos através do Poder Judiciário, porque a história e o progresso da humanidade, ele vai tomando de conta das frestas, ele vai entrando pelas frestas, pelas nesgas, pelos espaços que são criados pela luta e pela coragem militante. Porque aqui nós tivemos a fala do Pedro Paulo, que foi muito feliz ao dizer que o assassinato não é apenas a morte literal. Nós temos um assassinato em vida quando se impede a existência humana plena. E ser humano é ser querente, a gente quer, a gente deseja. Isso é que nos traz e nos faz seres humanos. Quando a sociedade impede que nós possamos exercer o nosso desejo, que a gente possa expressar a nossa afetividade, ela está nos impedindo a existência plena humana. Porque homossexualidade não é só o que se faz em 4 paredes, é o que se faz na vida, é como se comporta na vida.
permitir que o objeto do desejo, o objeto do amor não possa ser dito, como incomoda a cada um e a cada um de nós, quando as pessoas homoafetivas chegam e dizem: conheci uma figura. Não pode dizer o nome, não pode dizer o nome. Tem, para expressar o afeto, tem que negar o nome, e ao dizer o nome não pode expressar o afeto. Isso é violência abominável que tem que ser eliminada na nossa sociedade. Na nossa sociedade, afeto é para ser vivido, beijo não é para ser partido, beijo não pode ser aprisionado, beijo tem que ser mostrado, porque é demonstração de que nós, seres humanos, precisamos viver esta existência humana. Então, quando nós falamos de ser humano, nós falamos de querência, porque somos seres querentes. E nós falamos de falta, porque nós também somos seres faltantes. A gente não pode se sentir pleno quando a gente não se sente participante ou pertencente a algo maior do que nós mesmos. Quando você impede que nós preenchamos as nossas faltas e exerçamos o nosso desejo, está nos impedindo o exercício pleno da condição humana. Por isso, direito da comunidade LGBT não é apenas uma discussão da própria comunidade, é uma discussão de que sociedade nós queremos. Se nós queremos uma sociedade onde todas e todos tenham os mesmos direitos, uma sociedade, como diz o poeta, onde caiba todo mundo, onde nos caiba por inteiro, com as nossas canduras e também com as nossas diabruras, mas nos caiba por inteiro. Ou nós construímos isso, ou a gente vai perder a noção do humano, porque reconhecimento humano é reconhecer o outro como detentor de direitos, como detentor de desejos, como detentor de capacidade de transformação da sua própria realidade. Condição de sujeito, sujeito de amor, sujeito de fala, sujeito de direitos. Esta é a condição humana que está sendo aviltada e que na comunidade LGBT ela se dá, inclusive muitas vezes, no próprio seio da família. Uma discriminação que vem carregada da relação afetiva e atávica que nós temos nas nossas próprias famílias. Por isso, nós temos aqui que saudar e saudar muito a campanha feita pelo governador, pelo governo do Rio de Janeiro, que diz: homofobia, tô fora, para que nós possamos construir uma relação de respeito ao conjunto da sociedade. Até porque a homossexualidade sempre existiu, e sempre foi encarada de acordo com a sua era histórica ou com as construções culturais. A homossexualidade já foi saudada na Grécia Antiga, já foi criminalizada, já foi patologizada, e hoje se constrói uma lógica de que é uma expressão da sexualidade que deve existir e assegurar todos os direitos. Tem homens que amam homens, tem mulheres que amam mulheres, tem homens que amam homens, mulheres que amam mulheres, e que merecem viver e amar como qualquer pessoa deste planeta. Por isso eu digo para cada uma e cada um de vocês que o que está em jogo, em verdade, é que noção de república nós temos, que noção de democracia nós temos e que noção de humanidade nós temos. Porque quando se tem um preconceito homofóbico, uma discriminação homofóbica, ela não fica ensimesmada. A digital da discriminação homofóbica é a mesma da discriminação racista, da discriminação sexista. A digital das discriminações, elas são as mesmas. Elas significam que você não reconhece o outro enquanto detentor de direitos e que você não reconhece a diversidade que dá beleza à própria humanidade. Por isso eu digo que não dá para fazer qualquer tipo de acordo com a discriminação. Não dá para fazer qualquer tipo de concessão à discriminação. Mas, por outro lado, se uma violação de direitos vai levar
a outra violação de direitos, ela não fica em si mesmada, também a reparação de um direito leva à reparação de outros direitos. A decisão do Supremo, ela vai se expressar de muitas formas, nos polos democráticos da própria sociedade. Ela vai se expressar e se expressa neste seminário, ela vai se expressar em toda a necessidade de que tenhamos aqui nesta casa a discussão do casamento, porque não queremos só a união civil, nós queremos o casamento civil, para dizer que nenhum direito seja usurpado de qualquer pessoa. Quando a gente fala de dignidade, de direitos humanos, nós falamos de dignidade humana que não pode ser fulanizada. Nós não podemos ter a lógica dos direitos humanos e da dignidade humana restrita a segmentos da sociedade. Dignidade humana é um conceito, ao meu ver, superior à própria cidadania. Porque quando a gente fala de cidadania, nós estamos falando de direitos e deveres. Quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de dignidade humana que vai para além dos deveres e dos direitos. É apenas a estrutura e a condição necessária a qualquer ser humano para o exercício da sua própria condição humana. E dignidade humana pressupõe ter-se a liberdade de dizer o nome de quem se ama, de se ter a liberdade de expressar o afeto. O que me incomoda sobremaneira, como pessoas têm tanta indignação com o afeto, porque quem tem esse nível de indignação com as expressões de afeto tende a banalizar, a naturalizar a violência. É preciso que nós tenhamos um Estado que se expresse através desse legislativo, do judiciário, do executivo, para que nós possamos coibir todo o ódio e todo o alimento que se dá cotidiano ao próprio ódio. Por fim, dizer que eu quero, neste momento, não apenas dizer da importância desse seminário, mas prestar a minha solidariedade à senadora Marinol Brito, que foi brutalmente agredida. Acho que toda pessoa onde o pulso ainda pulsa, como diz a música, porque o pulso ainda pulsa, todas as pessoas que casam com a democracia e que querem uma verdadeira república com todos e todas, detentores e detentoras de direitos, se sentiu atingido com o ataque que foi feito à senadora. E a senadora levantava um aspecto que nós temos que levar para a mesa diretora dessa casa, deputada Mauri Teixeira. Não dá para permitir que recurso público pregue o ódio. Não dá para permitir que recurso público este nível de criminalização, esse nível de crime que se comete todos os dias. Recurso público tem que ser para políticas públicas, para que a gente possa pegar essa democracia ainda em construção, como está em construção a abolição, como está em construção tanta coisa nesse país, que a gente pegue essa democracia ainda em construção e possa reafirmá-la com os recursos públicos. Portanto, nós temos que estar discutindo isso hoje com a mesa diretora na reunião que haverá às 14 horas e devemos estar também na reunião às 17 horas discutindo com o ministro da Educação para dizer: queremos a campanha na rua, queremos a campanha nas escolas, queremos uma outra lógica para que ninguém sofra simplesmente porque é como é. Ninguém sofra, que não tenha nenhum nível de sofrimento, porque as pessoas ou porque somos como somos, mas que nós possamos todos abrir espaços para a construção de uma verdadeira sociedade onde ninguém se sinta excluído. Eu encerro lembrando Levinsky quando fala que isso da gente querer ser exatamente o que a gente é ainda vai nos levar muito além. E lembrando Ney Matogrosso quando diz: se joga, coração,
Se joga, coração. Coragem, que aqui nós te damos as nossas mãos. Um grande abraço.